Olá, patriotas! Hoje é dia 26 de novembro de 2025. O meu nome é Dio e eu sou um dos coordenadores do movimento 12 de março, que atua na cidade do Rio de Janeiro, batalhando pela nossa democracia e liberdade. Patriotas, nós não podemos permitir, de maneira alguma, que o Bolsonaro continue preso. Nem o Bolsonaro, nenhum dos patriotas do 8 de janeiro que foram presos, nenhum. Nem Carla Zambelli, nem Roberto Jefferson, nem Daniel Silveira, nem Cacique Sererê, ninguém. Nós temos o dever moral de batalhar e soltar todos esses patriotas, principalmente o Bolsonaro. Vejam bem os patriotas, o Lula, que é ladrão e corrupto comprovado, ficou na cadeia 500 e tantos dias, quase 2 anos, e a esquerda tirou ele de lá. Bem, é verdade que ele teve o apoio dos seus amiguinhos do STF, da Suprema Corte, juízes que foram colocados na Suprema Corte por ele mesmo e pela Dilma, para que os servissem agora nesse momento que eles estão precisando em apoio às suas corrupções. Foi tudo planejado. Mas, como eu estava dizendo, não podemos permitir que o Bolsonaro continue preso, nem ele nem os outros patriotas. Nós temos que, daqui para frente, esquentar para valer, botar para derreter em cima da esquerda e em cima desta Suprema Corte que não tem moral para prender pessoas inocentes. Veja bem o caso do próprio Lula. Lula foi condenado por 3 instâncias, por mais de 10 juízes, com provas robustas, e tiraram ele da cadeia. Como? Provando que ele é inocente? Não. Nunca foi provado que Lula é inocente. A Lava Jato, pelo contrário, provou que Lula é culpado. É culpado. E como é que ele saiu da cadeia sem ser inocentado? Muito simples. O ministro Edson Fachin, que, como eu disse, foi um dos juízes que lá foi colocado pelo Lula para que os servisse na hora do aperto, como está servindo agora. O Edson Fachin disse o seguinte: olha só, o Lula é um ex-presidente da República, o cara é federal, tem status federal, e ele está sendo julgado por uma vara federal, mas em Curitiba, numa cidade do interior, Curitiba. Ele, por ser ex-presidente, teria que ter sido julgado em Brasília. Precisa ser julgado em Brasília, porque ele é ex-presidente da República. Então o que foi que ele fez? Ele cancelou o processo contra Lula. Todo o STF, ou quase todo, não sei, aprovou, e assim Lula saiu da cadeia. Por uma questão de CEP, de cadastro de endereçamento postal, porque estava no CEP errado. Estava sendo julgado na cidade errada, e não na cidade que ele disse que é certa, Brasília. Apenas uma questão de territorialidade, onde um dos ministros já aposentados disse que essa questão de territorialidade é uma mera questão de interpretação do juiz. Ele interpreta como ele quiser. Ou seja, se houvesse boa vontade da Suprema Corte manter Lula na cadeia, condenado, porque realmente é culpado, teria mantido. Mas esta Suprema Corte propositalmente libertou um ladrão para que ele voltasse depois à presidência da República. E aí voltou. A quadrilha inteira voltou. Aí está de volta toda a corrupção do país. A gente está vendo aí a corrupção do INSS, do Banco Master, está chegando outra coisa aí no tal de Mateus. Corrupções com a JBF ou a JBS, os irmãos lá, Batista, e muitas outras corrupções. As estatais estão sendo todas quebradas, estão sendo vilipendiadas. Por quê? Porque está pegando o dinheiro das nossas estatais e distribuindo de graça aí para tudo quanto é gente. É roubalheira atrás de roubalheira. O tráfico de drogas está se fortalecendo cada vez mais no país. O crime organizado está dominando o país como nunca antes. Lá no Nordeste, no Ceará, o tráfico de drogas está expulsando
Centenas de famílias, de vilas, estão ficando vilas inteiras abandonadas, bairros inteiros abandonados, porque eles chegam lá e mandam todo mundo embora. E por que a bandidagem está se sentindo assim, toda cheia de moral? Porque o presidente da República é um bandido, é um corrupto, é um ladrão. Então, quando os ladrões dominam, a bandidagem inteira se sente à vontade para fazer cachorrada. E pior do que isso, esse Lula está dando apoio, como sempre deu apoio e recebe apoio de todas as ditaduras desse país. De Cuba, de Daniel Ortega, da Venezuela. O cara vive de conchavo com grupos terroristas. O cara elogia Mao Tse Tung. A turminha dele elogia o Stalin, o Lenin. São amantes e adoradores de ditadores. E agora, os esquerdistas aí festejando, dizendo: nós botamos o ditador na cadeia, apontando para Bolsonaro. Quem essa gente é? Eles não têm nenhuma moral para dizer que Bolsonaro é ditador. Não tem nenhuma moral. Porque eles mesmos valorizam tudo quanto é ditador do mundo todo. A esquerda vive adorando a ditadura. De Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, da antiga União Soviética, da China. Esses desgraçados adoram ditaduras e vêm nos chamar de ditadores, nos criticar de ditadores. Não dá para aceitar. Então, meus amigos, por causa de tudo isso e de muitas outras coisas, nós podemos afirmar que essa justiça brasileira não tem moral para manter Bolsonaro na cadeia. Não tem moral porque não tem coerência. Não tem coerência, e não tem coerência porque a nossa Suprema Corte é uma corte corrompida. Para concluir o vídeo, que já está ficando comprido, várias pessoas foram indiciadas e presas pela Lava Jato. E comprovado que elas eram corruptas. Muitos devolveram dinheiro, e devolveram dinheiro porque roubaram. Mas agora todos estão livres. Não tem ninguém da Lava Jato que esteja preso. Estão todos livres. E o pior, alguns desses aí, como o Sérgio Cabral, que foi condenado a mais de 400 anos de prisão e está livre. O José Disseu, que foi condenado a mais de 25 anos, está livre. Esses dois desgraçados, como exemplo, estão dizendo que vão se candidatar em 2026. E o pior dos piores é que, se eles se candidatarem, tem muita gente safada nesse país que vota nele. Porque tem gente nesse país que gosta de ladrão, adora ladrão. Então, não existe coerência na justiça brasileira. Por causa disso, não podemos permitir que o Bolsonaro continue preso. Então eu quero te dizer, meu querido patriota, daqui para frente vamos engrossar o caldo contra a esquerda. Vamos fazer mais manifestação, mais passeata, mais tudo. Tudo, e alguma coisa mais que for preciso, além de paralisação do país. Agora nós precisamos paralisar completamente esse país. Vamos botar para quebrar, não vamos deixar nenhum patriota preso. Não vamos, porque essa justiça brasileira não tem moral para prender pessoas honestas e inocentes. Então, mais uma vez, eu quero te dizer, como disse no outro canalzinho, você, patriota, esteja atento aos patriotas militantes da sua cidade. Quando eles fizerem convocação para manifestação, passeata, seja o que for, vá se encontrar com esses patriotas, vá para a rua. Ajude-nos, patriota, ajude-nos, agora é hora do povo ir para a rua. Vamos botar para quebrar, vamos botar para derreter, vamos libertar os nossos patriotas que são inocentes e que precisam de nós. Lembrando apenas, tanto o Bolsonaro quanto os patriotas do 8 de janeiro, eles se sacrificaram por nós. Bolsonaro deu a vida pela pátria, está dando sangue pela pátria, está correndo risco de morte pela pátria. Não podemos ser covardes e esquecer esses patriotas. Vamos para a rua, vamos arrebentar e vamos libertar os nossos patriotas.